Agora acontece o exercício Panamax 26. É um exercício militar que reúne 19 países e é parte da atenção renovada dos Estados Unidos à América Latina. Em meio a esse exercício, ontem houve uma coletiva de imprensa do secretário da Guerra, Pete Hegseth, equivalente ao ministro da Defesa nos Estados Unidos, e fez um outro anúncio sobre cooperação militar, falando que a Colômbia vai se juntar à Counter Cartel Coalition, coalizão contra os cartéis, ou A3C, também conhecida como Escudo das Américas, uma iniciativa lançada lá atrás em março pelo governo dos Estados Unidos para articular os países da região para combater organizações criminosas, grupos armados, cartéis narcotraficantes. O Brasil, o México e a Colômbia eram as principais ausências lá atrás em março, quando a iniciativa começou, e agora esse anúncio de Hegseth parece oficializar a entrada da Colômbia, depois da eleição de novo presidente, que se elegeu com um discurso duro contra o crime. Aqui a gente tem o secretário da Guerra, então, Pete Hegseth, falando sobre o assunto na coletiva de ontem. I'm also proud to announce that Colombia will join the ACCC, becoming the 19th member. And through the newly inaugurated president, as our president likes to say, President El Tigre, Colombia has already requested that the Department of War join Colombia in its fight against narco-terrorism, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks. Thank you very much. A coletiva foi interessante porque o Hegseth até falou que a iniciativa agora tinha um slogan: faremos coisas más com bad guys, bad things to bad guys, faremos coisas más para caras maus. Ele depois deu uma outra coletiva, essa já no meio da floresta ali no Panamá, e disse mais sobre o que isso significava. Operational capability, like you saw with the strikes on the drug boats, of DTOs, same effect on land. And so we're working with Ecuador, we're working with Colombia, we're working with partners to bring the fight to the DTOs on land. Anywhere you traffic drugs, or you threaten the American people or our partners, you are a target just like ISIS or Al-Qaeda. We spent 25 years refining the kill chain on how to diagnose and target networks halfway around the world. How about we take those skill sets with the best Americans and apply it here? And that's why... Ok, agora isso não significa autorização para operações unilaterais e na prática poderia exigir autorização do Congresso da Colômbia. Existe uma série de nuances a serem discutidas aí. Isso dito, não seria uma novidade. Ele até citava de outros países. A iniciativa Escudo das Américas foi estabelecida lá atrás, em março, e desde aquela época, dos países envolvidos, pelo menos 3 já realizaram operações conjuntas contra cartéis, recebendo forças armadas dos Estados Unidos nos seus próprios países. Para concluir os trechos da coletiva e de Hegseth ontem, aqui ele fala diretamente sobre isso, citando, por exemplo, novamente, o Equador e também Honduras. I want to commend Ecuador for its regional leadership to become the first ACCC member to partner with the United States in combined kinetic operation against narco-terrorists in Ecuador. I also want to commend Honduras and Guatemala for inviting the United States to partake in combined operations against narco-terrorists in their countries. Bom, aí a gente pega esse gancho para seguir com o que isso significa também para a Colômbia. Primeiro de tudo, agora o governo de Esprieja, que tomou posse na sexta-feira passada, não faz nenhuma semana, na data em que isso está indo ao ar, enfrenta um imenso primeiro desafio com o terremoto que acometeu o país desde segunda-feira, mas ainda assim tem enfatizado a agenda também de reprimir a criminalidade, que é a promessa que levou ele à presidência do país. Então, uma breve recapitulação. Isso aqui publicado por ele na segunda-feira, dando um saldo do final de semana, logo antes do terremoto atingir o país. Nas primeiras 72 horas empossado, foram operações em larga escala, reprimindo grupos armados, incluindo Farc, Clã do Golfo, que resultaram na eliminação de pelo menos 10 lideranças criminosas guerrilheiras. Aqui do lado tem, então, a publicação onde ele presta conta sobre isso, falando também sobre a apreensão de drogas e munições. Depois a gente parte desse post para um outro, onde aqui, por exemplo, ele fala sobre uma outra liderança das dissidências das Farc tendo sofrido um golpe duro. Isso de hoje mais cedo ainda, complementando. Outro golpe contundente contra o narcoterrorismo. Foi o termo em espanhol, abrindo um adendo, é curioso, né? É um termo
É parecido com o coloquial do CPF cancelado. Eles falam foi dada de baja. Foi dada baixa, então, como se diz em espanhol, a do Ban Ramiro Castillo Cortés, chamado Max Max, que era o principal explosivista, como chamam, especialista em explosivos do Bloco Ocidental, Jacobo Arenas, e da estrutura Jaime Martínez. Essa estrutura Jaime Martínez é uma dissidência das Farc que segue em atividade. Ele fala que essa pessoa foi então responsável pelo assassinato de muitos membros da força pública, das forças de segurança da Colômbia, e que causou muita dor entre civis, e que havia recompensa sobre a sua cabeça. Isso é outra das publicações, então, que tem sido recorrente. O tipo de publicação que tem sido recorrente no mandato do Esprieja. Partindo da notícia para análise, eu quero desdobrar isso em 3 pontos para que a gente consiga entender o impacto disso de forma mais abrangente no que significa para a Colômbia, no que significa para os Estados Unidos e aí, claro, o que significa para o Brasil. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que isso significa para a Colômbia. Primeiro de tudo, vale a pena destacar que isso vem depois da campanha presidencial mais violenta em 3 décadas na Colômbia. Quem estava vivo e acompanhava o noticiário nos anos 90 e nos anos 2000 vai lembrar de uma época onde as Farc eram amplamente ativas. A questão do sequestro da colombo-francesa ou franco-colombiana, sei lá, Ingrid Betancourt. Até brasileiros que foram sequestrados pelas Farc, um negócio horroroso o que acontecia na Colômbia entre meio da década de 90 e meio da década de 2000 em um pico de violência das Farc. Mas essa eleição de 2026 lá foi a mais violenta desde aquela época, incluindo atentados, estradas bloqueadas e outros incidentes. E o problema de segurança pública lá é tremendo. O ecossistema de guerrilhas comunistas, narcotraficantes, cartéis criminosos que floresceu ali, com o impulso lá atrás de Cuba e do ambiente da Guerra Fria, também através de uma série de circunstâncias históricas, acabou resultando em um pico de até 20 mil combatentes no ano de 2000 só nas Farc, segundo uma estimativa publicada pela Rand Corporation, para citar aqui a fonte. Eu trago outra atualizada. Isso aqui é de uma fundação chamada Ideias por la Paz, Ideias pela Paz, da Colômbia, que fala de uma arrancada em recrutamento em vários grupos armados no ano passado, falando de um aumento de 23% entre o início e o final de 2025. Na prática, 23% de aumento significaria 5 mil recrutas, só recrutas novos. Apesar de as dissidências das Farc não estarem no seu pico agora, ainda seriam milhares de combatentes somando todos os grupos armados do país. Recapitulando, em 2016, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo que começou como uma guerrilha comunista lá atrás na década de 60, em 2016 foi desmobilizado em um acordo de paz sob o presidente Juan Manuel Santos, acordo até intermediado via Raul Castro em Cuba. As Farc conseguiram, em parte, sair da luta armada. Mas uma série de grupos decidiu só continuar combatendo. Isso são as dissidências das Farc. Ainda contam com milhares na atividade, mas se soma Clã do Golfo, ELN, o Exército de Libertação Nacional, outra guerrilha comunista, e outros grupos armados que são meramente facções ideológicas, mas também criminosas, no principal produtor de cocaína do mundo, que é a Colômbia, a gente estaria falando, segundo essa estimativa, de um total de mais de 27 mil combatentes. Então essas operações conjuntas, além de fortalecer a diplomacia, dariam mais fôlego ao impulso de Esprieja. E como a gente viu, isso já aconteceu na Guatemala e aconteceu no Equador, onde o presidente Daniel Noboa também tentava dar gás para a luta contra o crime organizado. Então, operações conjuntas podem ser uma forma de tentar progredir com essa agenda de forma mais rápida, enquanto existe uma sinalização diplomática para os Estados Unidos. No outro lado da moeda, o que isso significa para Washington? A doutrina estratégica de recobrar o espaço perdido para a China na América Latina, com não só o Partido Comunista Chinês, mas outros adversários, inclui-se aí Rússia e Irã, ao longo de décadas, avançaram em áreas incluindo comércio, infraestrutura, soft power, indústria, é uma prioridade da gestão do presidente americano Donald Trump. Conseguir fazer isso ao mesmo tempo em que se combate o crime organizado envolvendo não soft power, mas hard power. Quer dizer, soft power é filme de Hollywood, diplomacia. Hard power é boots on the ground, ter soldados de fato atuando ali de forma efetiva. É a forma mais simbólica que existe de fazer isso. Agora, o que isso significa para o Brasil, tentando entender como o nosso país se posiciona em um cenário geopolítico complicado e mais abrangente. Esse caso traz muito para debater sobre a questão específica do Brasil.
o Sbrieja é um dos dominós que cai em uma onda anticrime que virou uma pauta comum no continente. E a gente falou disso extensamente aqui no programa antes, não vou ficar sendo repetitivo, mas para citar brevemente, Keiko Fujimori no Peru, Daniel Noboa no Equador, Tito Asfura em Honduras, Kast no Chile, Milei na Argentina. Existe uma chamada onda azul, onde muitos, não só direitistas, mas políticos com a pauta de segurança muito firme, acabaram por se eleger e se alinhar com Donald Trump. Isso permite que esse tipo de cooperação também flua junto ao fato de que essas organizações, os grupos armados, foram designados como terroristas comparáveis à Al-Qaeda, coisa que aconteceu também com as facções brasileiras, o Comando Vermelho e o PCC. Então, à luz disso, existe por um lado uma implicação eleitoral, na qual a segurança pública que definiu a eleição na Colômbia e no Peru também é a principal preocupação do eleitor no Brasil desde pelo menos outubro passado, e isso inevitavelmente entra no debate. A Colômbia não estava nessa iniciativa, passou a estar e autorizar esse tipo de operação. E aí tem outra questão que isso traz para o debate, uma implicação geopolítica. A sinalização de Washington vai para um lado, a de Brasília vai no sentido contrário. Lula foi oposto à designação do PCC e do CV como terroristas e, diplomaticamente, se afasta dos Estados Unidos e tem se aproximado de China, Rússia e Irã. Para dar alguns exemplos, e eu fiz um segmento onde eu fui a fundo sobre isso na segunda-feira. Com a China se fala de emissão de títulos da dívida em yuan até o final do ano. Com a conversa sobre moedas comuns e uma desassociação financeira do Ocidente, isso é um ponto que gera atrito diplomaticamente. Rússia recebeu Nikolai Patrushev, um assessor muito próximo de Vladimir Putin aqui no Brasil. Há algumas reportagens que dão conta que a conversa passou mesmo por cooperação nuclear. E Patrushev também visitou estruturas da Marinha Brasileira. Com o Irã, a Dilma, que está à frente do Banco dos BRICS, teve reunião com autoridades iranianas essa semana. Tudo isso num período de coisa de 10 dias, em um momento onde o resto do continente faz o contrário, com a Colômbia agora sendo o exemplo mais notório. São alguns dos assuntos que isso suscita para a gente discutir.